tem que nascer de novo. Então você não é um cristão se não nascer de novo. Mas o que é o novo nascimento? Jesus fala do novo nascimento de forma muito clara em João 3, de 1 a 8. Leia aí na apostila no rodapé, ou na sua Bíblia. E lendo esse trecho, perceba que essa não era a conversa que Nicodemos estava esperando ter com Jesus. Nicodemos sabia que Jesus era diferente e que parecia ter a chave para o reino prometido. Mas o que Jesus falou não era bem a resposta que Nicodemos esperava. É que a prescrição de Jesus não tem um jeito de reforma, mas de implosão. Jesus diz para Nicodemos que precisava começar tudo de novo, nascer de novo. Mesmo que Nicodemos se considerasse um modelo de devoção e austeridade religiosa, ainda assim ele precisava de uma vida totalmente nova, um novo nascimento. Dá para imaginar a confusão na cabeça de Nicodemos? Nicodemos até questiona como é que isso pode acontecer. Jesus então esclarece. Ele não estava falando de uma renovação física, mas sim de um nascer do espírito. Nicodemos carecia de uma vida espiritual totalmente nova, que a Bíblia chama de regeneração. E assim como Nicodemos, nós precisamos nascer de novo, pois é isso o que distingue o cristão do restante de todo mundo. O cristão é aquele que recebeu de Deus uma nova vida espiritual. Entendendo então o que é o novo nascimento, surge uma nova pergunta. Por que é necessário o novo nascimento? Quando Nicodemos perguntou como isso poderia acontecer, Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? O Antigo Testamento, que Nicodemos provavelmente conhecia de trás para frente, estava repleto de indicações que uma transformação radical seria necessária. Nisso há duas coisas que Nicodemos deveria ter percebido. Primeira, que o Antigo Testamento fala que todo ser humano vive em estado espiritual desesperador. Veja bem, o ser humano não está espiritualmente ferido, e sim espiritualmente morto. A questão não é apenas de indisposição, mas também de incapacidade em agradar a Deus. O Novo Testamento também fala da nossa condição espiritual desesperadora. Entendendo isso, percebemos que a automelhoria não é uma solução para o problema. Agora, um reinício radical, sim. Nós não fomos avariados pelo pecado. Nós fomos completamente destruídos por ele. Nicodemos, embora conhecesse a história de Israel em todo o Antigo Testamento, não percebeu isso. Segunda coisa importante que Nicodemos deveria saber pelo Antigo Testamento é que Deus prometeu solucionar este problema. Olha que bonito. Deus não se limita a mostrar nossa condição nos deixando sem uma solução. Pelo contrário, Deus promete intervir e nos salvar. Próprio Deus revivificaria seu povo por meio da dádiva do seu Espírito, do Espírito Santo. Portanto, quando Jesus disse que Nicodemos precisava de uma nova vida, trazida pelo Espírito, a reação dele deveria ter sido de expectativa cumprida. Entendendo então o que é o novo nascimento, por que precisamos do novo nascimento, vem uma terceira pergunta: como é que obtemos o novo nascimento? Nicodemos não conseguiria nascer de novo por sua própria iniciativa. E Jesus deixou isso bem claro, dizendo que essa era uma tarefa do Espírito Santo, e que este Espírito agiria de acordo com seu próprio prazer, assim como o vento sopra onde quer. A má notícia que Nicodemos percebeu com clareza é que ninguém pode se autopresentear com este novo nascimento. Isso é absolutamente impossível. Mas a boa notícia que Jesus passou bastante tempo explicando durante seu ministério é que ele havia vindo para tornar algo extremamente impossível em algo possível. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus deu a vida eterna ao seu povo. Isso quer dizer que Deus, em sua misericórdia, aplica a obra de Jesus à nossa vida, dando-nos vida através do seu Espírito. E isso precisa ficar muito claro. A regeneração é, portanto, um ato unilateral de Deus. Deus é quem realiza a obra misericordiosa, nos dando vida e vida em abundância. Nós simplesmente recebemos esse seu presente. E aí surge mais uma pergunta, uma quarta pergunta. Qual é o resultado de se nascer de novo? Quando Deus realiza a sua maravilhosa obra de regeneração, isso sempre gera resultados. Em Atos 16,14, lemos da obra de Deus na vida de uma mulher chamada Lídia. Lídia ouviu a pregação, o Senhor agiu no seu coração e ela o recebeu em fé. Então é assim que funciona o novo nascimento. É necessário primeiro a pregação, aí vem a regeneração e por fim a fé. A Bíblia chama esse resultado de
conversão. Isso tem que ficar muito claro no nosso coração. O dom de Deus, do novo nascimento, sempre produz efeito em nossa vida. Porque o Espírito de Deus não nos vivifica e aí nos abandona. Ele nos presenteia com fé, com amor por coisas novas e com novos desejos. A nova vida que recebemos através do Espírito de Deus efetua em nós transformação. Nessa transformação, o Espírito Santo faz com que voltemos as costas ao nosso amor pelo pecado e nos voltemos a Cristo em total confiança em fé, de forma que Ele age e aí nós agimos. E veja que isso é algo radical, é uma mudança de aliança, da antiga aliança para a nova aliança. Se você está em Cristo, é porque você nasceu de novo, é porque você é uma nova criatura. Mas, mais uma vez, precisamos cuidar contra mal-entendidos. A mudança interior é radical e imediata, mas as exteriores são graduais e processuais. A regeneração não remove imediatamente o pecado que habita em nós. Por isso que chamamos de conversão, uma mudança de caminho imediata, o início de uma nova caminhada. A Bíblia nos compara a crianças recém-nascidas, nascendo para uma nova vida. Por exemplo, a Bíblia relaciona fruto visível que o Espírito de Deus gerará nas emoções, condutas e atitudes do crente. Este fruto é o resultado do operar gracioso do Espírito em nossas almas. E aí vem a quinta pergunta: como saber se sou nascido de novo? Então, a regeneração é uma decisão radical, mas ao mesmo tempo uma mudança gradual. Ela não confere superpoderes com habilidades ímpares para resolver problemas complexos. Pelo contrário, a Bíblia chama os recém-convertidos de neófitos, crianças espirituais. É um ato invisível de Deus, mas que é visível nos desejos e atitudes transformados do cristão. Ainda assim, mesmo que gradual, o Espírito sempre gera fruto nas vidas que ele vivifica. E isso não acontece isoladamente. Você precisa de outros cristãos comprometidos com a sua santificação e eles precisam de você para a santificação deles. Em outras palavras, os outros cristãos com seus dons e talentos irão ajudar no seu crescimento. São eles que irão conhecer e identificar o fruto do novo nascimento em você. Então, reiterando, não se esqueça que Deus é a causa da nossa salvação. Não há como se salvar por boas obras ou esforço árduo. Nosso estado natural é de morte espiritual. Nada podemos fazer para nos trazer à vida. Percebe? Enquanto estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos tornou vivos. Foi tudo por sua graça, um presente de Deus. Deus nos salva dessa forma para percebermos a nossa dependência dele. Deus opera a nossa salvação. As boas obras que esperamos ver em nossa vida jamais serão a causa da nossa salvação. Mais uma vez, não obedecemos para nos salvar, obedecemos pois fomos salvos. Complicado? Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.